mais um pouco de esperança para a seleção egípcia. Tem a bola parada aí para a cobrança o Samador. Vou falar um pouco das expressões gramaticais. As expressões gramaticais estão relacionadas com estruturas específicas e são obrigatórias em contextos determinados. É importante lembrar que Libras tem características próprias e tem uma estrutura visual a partir de que todas as relações gramaticais são estabelecidas visualmente utilizando pontos espaciais que são pré-determinados. A formação de palavras em Libras é feita a partir dos movimentos e das configurações de mãos. Para marcar o plural, geralmente é utilizado um sinal de repetição. Por exemplo, quando eu falo casa, aqui eu estou dizendo que é uma casa. Agora, quando eu faço assim, eu falo que são várias casas. Os verbos são feitos no corpo e sempre eles estão próximos ao corpo. Eles dão uma ordem à estrutura, que muitas vezes é composta por sujeito, verbo, objeto, e que favorece o uso dessa estrutura. Por exemplo, então, eu dou algo a alguém. Os verbos em concordância, eles estabelecem pontos que favorecem a concordância. E a direção que é dada ao verbo, por exemplo, eu dou a alguém, é que dá consistência ao verbo e que estrutura a sua constituição gramatical. As expressões faciais acompanham a ligação dos elementos da frase e o olhar é fundamental na constituição, além do movimento dos ombros que pode ocorrer. Eu dou, o corpo ele vai junto. Dentro das expressões gramaticais, nós encontramos marcações não manuais que acompanham determinadas estruturas bem definidas. As marcações não manuais estão relacionadas ao grau e apresentam um escopo sobre o sinal. Os adjetivos associam-se ao grau. Então, quando a gente fala bonito, bonitinho, bonitão, não é da mesma forma. Ele vai encontrando o seu caminho dentro de Libras. As expressões faciais ficam, portanto, com a função de adjetivar, pois elas se incorporam ao substantivo, independente da produção de um adjetivo, e são os substantivos que incorporam o grau ao tamanho. As marcações não manuais, por sua vez, indicam os tipos de construção através das quais as sentenças negativas, afirmativas e interrogativas são formadas. Na sentença negativa, que é aquela onde algo está sendo negado, na língua de sinal, elas ligam-se os sinais e as expressões por meio de uma marcação não manual. Ou seja, quando você pode usar existem duas formas para indicar a negação não manual na linguagem de Libras. Ela pode ser realizado o movimento com a cabeça, que não é obrigatório, e o segundo é através do qual são utilizadas as expressões faciais, em que se modifica o contorno da boca. Associado ao abaixamento de sobrancelhas e ao leve abaixamento da cabeça. As expressões faciais são obrigatórias para marcar a negação porque estão ligadas às questões sintáticas. Então, quando a gente diz que não, a gente continua, a gente fala e dá o sentido ao contexto que a gente está falando e eu não estou fazendo tanto os exemplos porque Steck vai fazer aí presencialmente para vocês. Já na sentença afirmativa, ela aponta uma afirmação, como vem dizendo. E para isso são realizados movimentos para cima e para baixo com a cabeça, indicando
a afirmação. As sentenças interrogativas, para elas existem 4 marcações não manuais e depende diretamente do tipo de pergunta que está sendo feito. Ou seja, quando se pergunta o que ou quem, deve haver uma pequena elevação na cabeça e a testa deve ser franzida. Uma interrogação mais direcionada, tipo João comprou um carro, deve conotar um leve abaixamento da cabeça e uma elevação nas sobrancelhas. Uma interrogação que simboliza uma dúvida deve vir acompanhada dos lábios comprimidos, olhos mais fechados e testas franzidas, além de produzir uma leve inclinação nos ombros para o lado ou para trás. Quando se utiliza que ou quem numa frase, deve ficar demarcado pela marcação não manual da sentença afirmativa ou negativa. Isso pode acontecer através da direção do olhar, que leva a cabeça e o olhar para um lugar específico, junto a algum sinal que estabelece a concordância dentro da frase. A elevação das sobrancelhas é o que demarca o tópico. Então, a minha contribuição é essa. As exemplificações vão ficar com Esther. Até a próxima.